Joseph Smith Jr. é uma figura central na história religiosa dos Estados Unidos e fundador do movimento dos Santos dos Últimos Dias, também conhecido como Mormons. Sua vida, marcada por revelações divinas, polêmicas e um forte sentido de missão religiosa, teve um impacto profundo, não apenas na religião, mas também na cultura americana. Quer saber um pouco mais sobre essa história? Então puxa uma cadeira e senta aí, que eu vou te contar tudinho. Joseph Smith nasceu em 23 de dezembro de 1805, em Sharon, Vermont, filho de Joseph Smith e Lucy Mack Smith. Ele era o quarto dos 11 filhos de uma família que enfrentava grandes dificuldades financeiras. A infância de Joseph foi marcada pela instabilidade econômica e a família se mudou várias vezes em busca de melhores oportunidades. Durante a sua infância, Joseph foi exposto a um ambiente religioso diversificado. O chamado Grande Despertar, ocorrido nos Estados Unidos, trouxe fervor religioso à região, e sua família estava entre os muitos que exploravam diferentes denominações. Essa busca por verdade espiritual teria um impacto duradouro em Joseph em suas revelações divinas. Para quem nunca ouviu falar, o Grande Despertar, também conhecido como o Grande Despertar Religioso, refere-se a uma série de movimentos de renovação espiritual que ocorreram nos Estados Unidos ao longo dos séculos 18 e 19. Esses movimentos influenciaram diretamente a forma como os americanos entendiam a religião, a espiritualidade e a relação com Deus, e promoveram a ideia de que a experiência religiosa pessoal e emocional era mais importante do que as doutrinas e os rituais tradicionais. As pessoas eram encorajadas a buscar uma conexão direta com Deus. O Grande Despertar foi marcado por reuniões religiosas em massa, conhecidos como Revival Meetings, onde pregadores carismáticos faziam apelos emocionais para conversões e renovação espiritual. Isso levou ao surgimento de novas denominações e à revitalização daquelas já existentes. Os metodistas e batistas, por exemplo, ganharam grande popularidade nesse período, e a crescente diversidade religiosa levou à formação de novas comunidades de fé, entre elas os Quakers e os Mormons. Em 1820, aos 14 anos, Joseph teve a sua primeira experiência religiosa significativa, que ele descreveu como a primeira visão. Em sua narrativa, ele se retirou para uma floresta para orar, onde teria visto duas figuras celestiais que se identificaram como Deus e Jesus Cristo. Elas disseram a ele que não se juntasse a nenhuma das igrejas existentes, pois todas estavam em erro. Essa visão foi um ponto de virada que solidificou a sua convicção de que ele tinha uma missão divina. Nos anos seguintes, Joseph continuou a ter experiências espirituais. Em 1823, ele alegou que um anjo chamado Moroni teria aparecido a ele e o informado sobre placas de ouro enterradas em uma colina próxima. Essas placas supostamente continham um registro da história dos antigos habitantes da América, que estaria escrita em uma linguagem antiga chamada egípcio reformado. Moroni teria instruído Joseph a recuperar essas placas, o que teria ocorrido em 1827. Em 1829, Joseph começou a traduzir essas placas de ouro, resultando no Livro de Mormon, que foi publicado em 1830. O livro narra a história de uma antiga civilização americana que teria descendido dos israelitas e viajado para o Novo Mundo. O Livro de Mormon foi um marco fundamental para o movimento dos santos dos últimos dias, apresentando uma nova escritura que, segundo Smith, complementava a Bíblia. O Livro de Mormon foi um sucesso imediato entre aqueles que buscavam uma nova forma de religiosidade e uma resposta às suas perguntas espirituais. Em abril de 1830, Joseph organizou oficialmente a Igreja de Cristo em Fayette, Nova York, marcando o início do movimento Mormon. O Livro de Mormon é, portanto, uma das escrituras sagradas da Igreja dos Santos dos Últimos Dias e é considerado por seus seguidores um complemento à Bíblia. A tradução do livro, que começou em 1829, foi concluída em 1830.
Joseph utilizou instrumentos que chamava de pedras de vidente para ajudar na tradução, afirmando que estava inspirado por Deus em todo o processo. Outras versões da mesma história afirmam que ele utilizou o Urim e o Tumim, objetos utilizados no Antigo Testamento para discernir a vontade de Deus, geralmente associados ao sumo sacerdote em Israel. Joseph Smith adaptou esse conceito, dizendo que esses instrumentos foram providenciados para que ele pudesse traduzir o conteúdo das placas. Ele descreveu o Urim e o Tumim como dois cristais montados em uma estrutura semelhante a um óculos, que lhe permitiram, segundo ele, interpretar os símbolos gravados nas placas. O livro foi publicado pela primeira vez em março de 1830, em Palmyra, Nova York, e logo se tornou o texto fundamental da nova igreja que Joseph havia fundado. A obra traduzida recebeu o nome de Livro de Mormon, por causa de um dos profetas do livro chamado Mormon, que foi quem resumiu e organizou todos os registros desde o começo. A obra é composta por vários livros menores, escritos por diferentes profetas e líderes da antiga civilização americana. O conteúdo principal contém a história de duas principais civilizações, os Nefitas e os Lamanitas. Os Nefitas eram descritos como um povo justo, que seguia os ensinamentos de Deus, enquanto os Lamanitas eram considerados descendentes rebeldes. O livro contém muitas profecias sobre a vinda de Jesus Cristo e a sua visita às Américas após a sua ressurreição. A narrativa descreve como ele teria aparecido aos Nefitas, estabelecendo a sua igreja entre eles. Também relata histórias de guerras, disputas e a eventual queda dos Nefitas, culminando em uma tragédia que envolveu a destruição dessa civilização. Além das narrativas principais, o livro de Mormon inclui outros livros, como o livro de Éter e o livro de Moroni, que falam sobre as civilizações pré-columbianas e oferecem ensinamentos e doutrinas importantes. Após a fundação da igreja, Joseph e seus seguidores enfrentaram intensa oposição e perseguição. A crença em novas revelações e a prática da poligamia, que Joseph e outros líderes adotaram mais tarde, provocaram controvérsias entre as comunidades locais e outras denominações religiosas. Os Mormons então se mudaram de Nova York para Ohio e, em seguida, para o Missouri, em busca de um lugar onde pudessem praticar a sua fé em paz. Em 1838, a igreja foi envolvida em conflitos violentos com os cidadãos do Missouri, levando a ordem do governador para expulsar ou exterminar os Mormons do estado. Em 1839, após serem expulsos do Missouri, Joseph Smith e seus seguidores compraram a cidade de Commerce, em Illinois, e a renomearam para Nauvoo, que significa lugar bonito ou lugar agradável no hebraico. Nauvoo rapidamente se tornou um centro de atividade política e religiosa para os Mormons, crescendo em tamanho e em influência. Durante esse período, Joseph Smith foi também o líder civil da cidade, e em 1844, Nauvoo era uma das maiores cidades de Illinois. Lá, Joseph implementou, através de revelações, várias leis, como por exemplo a Lei da Consagração, onde os membros da recém-restaurada igreja deveriam dispor os seus bens ao bispo da igreja, e esses bens eram divididos entre os membros de forma a suprir as necessidades de cada família, assim como era feito na cidade de Sião, segundo o livro A Pérola de Grande Valor, uma coletânea de escritos que compõe o cânon da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, juntamente com a Bíblia, o Livro de Mormon e Doutrina e Convênios, esse último sendo um livro de revelações divinas ditas por Jesus Cristo a Joseph Smith em relação à igreja, fim dos tempos e a chegada do milênio. Esse modo de organização econômica deu a eles muita prosperidade, e rapidamente a cidade cresceu e todos tinham uma altíssima qualidade de vida. A prática da poligamia, que Joseph introduziu em 1830, tornou-se uma das questões mais controversas da Igreja Mórmon. Embora ele tenha afirmado que a prática era uma ordem divina, muitos fora da igreja viam isso como imoral e contrário à ética da época. Essa prática resultou em uma crescente tensão entre os Mormons e a sociedade americana em geral. Na primavera de 1844, um desentendimento se desenvolveu entre Joseph e dois de seus amigos mais próximos,
que discordaram sobre assuntos financeiros e como gerenciar a economia de Nauvoo. Joseph Smith excomungou-os em 18 de abril de 1844. Os dissidentes, agora anti-mormons, formaram uma igreja própria e no mês seguinte, Smith enfrentou a Justiça de Illinois, sendo acusado de fraude bancária. Após os anti-mormons publicarem um novo jornal que tinha como título da matéria Autocomposição Monarca, o conselho da igreja decidiu não processar os dissidentes e manter a situação mais amena. Em junho de 1844, as tensões aumentaram ainda mais quando o jornal Nauvoo Expositor publicou duras críticas a Joseph Smith, sua igreja e a prática da poligamia. Joseph ordenou que a prensa de impressão do jornal fosse destruída, o que levou à sua prisão e inflamou ainda mais o sentimento anti-mormon. Enquanto estava sob custódia, uma multidão enfurecida atacou a prisão, resultando na morte de Joseph e seu irmão Hiram a tiros, em 27 de junho de 1844. A morte de Joseph e Hiram Smith abalou profundamente a comunidade mormon. Muitos de seus seguidores os viram como mártires que morreram pela sua fé. A morte de Joseph Smith também criou um vácuo na liderança, o que eventualmente levou à divisão do movimento. A maioria dos mormons seguiu Brigham Young e migrou para o oeste, estabelecendo-se em Salt Lake City, em Utah, onde a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias continuou a crescer. Entretanto, outras facções menores, como a Comunidade de Cristo, anteriormente conhecida como a Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, seguiram diferentes líderes e permaneceram em regiões do meio-oeste dos Estados Unidos. Atualmente, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, frequentemente chamada de a Igreja Mórmon, é uma das maiores e mais influentes denominações religiosas do mundo. A igreja tem passado por várias mudanças e crescido significativamente desde a sua fundação em 1830. A Igreja Mórmon tem mais de 17 milhões de membros, a maioria concentrada nos Estados Unidos e na América Latina. O crescimento da igreja é impulsionado tanto pelas conversões quanto pelo elevado número de filhos em famílias mormons. Existem mais de 300 templos em funcionamento, em construção ou planejados ao redor do mundo. Esses templos são centrais para a fé mormon, usados para cerimônias sagradas, como o selamento de famílias para a eternidade e batismo pelos mortos. A igreja mantém um programa missionário bem robusto. Aproximadamente 50 mil missionários em tempo integral estão servindo em missões em diversos países, realizando proselitismo e serviço comunitário. A maioria dos missionários tem entre 18 e 25 anos e serve por um período de 2 anos para homens e 18 meses para mulheres. A Igreja Mórmon está fortemente envolvida em esforços de ajuda humanitária ao redor do mundo todo. Ela contribui com milhões de dólares em socorro a desastres, programas de educação, fornecimento de alimentos e outras iniciativas caritativas. A igreja mantém normas de conduta moral e de estilo de vida conhecidas como a Palavra de Sabedoria, que proíbe o uso de álcool, tabaco, café, chá e drogas ilegais, além de incentivar uma vida saudável e espiritual. Porém, muitas de suas doutrinas são consideradas controversas. A poligamia, por exemplo, introduzida pelo próprio Joseph Smith, foi praticada por seus membros até 1890, quando a igreja renunciou oficialmente à prática em resposta à pressão do governo dos Estados Unidos. Outro problema estaria em sua doutrina de exaltação, que afirma que os seres humanos podem se tornar como Deus, ou seja, alcançar a divindade e viver como deuses em potencial no pós-vida. Esse conceito é muitas vezes resumido na frase: como o homem é, Deus já foi. Como Deus é, o homem pode se tornar. A igreja também acredita que seus membros podem ser batizados em nome de pessoas falecidas que não tiveram a oportunidade de aceitar o evangelho em vida. Essa ordenança é realizada também nos templos mormons. Apesar das controvérsias, Joseph Smith é reverenciado ainda hoje pelos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias como um profeta e um líder inspirado, tão importante quanto Moisés e Elias, e seu legado
continua a influenciar milhões de seguidores ao redor do mundo. Ele permanece uma figura complexa e enigmática, reverenciada por seus fiéis e cuja vida e ensinamentos continuam a ser um ponto de estudo e debate até os dias atuais. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum lançamento. Aproveita também para maratonar os outros vídeos da série Curiosidades Teológicas. O link dessa playlist eu vou deixar na tela final para você nesse vídeo aqui. Um grande abraço para vocês, eu sou a Thaís Manocchio, em Curiosidades Teológicas.